Você já ouviu falar em excesso de ferro no sangue? Eu sou a doutora Fernanda e eu vou te contar nesse vídeo quais os problemas que você pode ter se você deixar o ferro ficar acumulando no seu organismo. Primeira coisa que a gente precisa saber é se esse aumento de ferro que a gente encontra no sangue tem a ver com uma absorção aumentada, a hemocromatose hereditária, ou se é uma hemocromatose secundária transfusão. Então, o paciente que toma um monte de sangue, ele realmente vai ficar com um excesso de ferro, porque cada bolsinha de sangue tem bastante ferro e aí não tem como eliminar. Isso acontece porque a gente não tem um mecanismo de tirar o ferro, né? O único mecanismo para tirar o excesso de ferro é sangrar. E é por isso que a maioria dos pacientes que têm hemocromatose são homens, porque as mulheres que não cortam a menstruação sangram todo mês, então elas já meio que ficam protegidas desse acúmulo de ferro. Por que acontece essa absorção aumentada? Então, existe a hemocromatose hereditária, alguns genes já foram identificados e, com isso, a absorção está mais aumentada no intestino. Isso também acontece, por exemplo, numa talassemia, em outros tipos de anemia, que o organismo pensa que está faltando ferro e aí ele pega e aumenta a absorção. É um mecanismo de defesa, né, do organismo. Esse ferro ele vai ser absorvido, então, no estômago e intestino e vai se depositar principalmente no fígado. Então, por isso que pode ser que você tenha já procurado um hepatologista, né, um médico especialista em fígado, para ver o que fazer com esse excesso de ferro. Outro lugar que também pode acometer é o coração. Então, às vezes, o paciente ele vem de um cardiologista que fez o exame de ferritina, está elevado, e aí vem para a gente avaliar se precisa fazer sangria, algum tratamento, pensando no risco de realmente enrijecer o coração. Então, aquela história de que ferro enferruja, fica meio rígido, é real. E aí, então, pode ser que a gente tenha que fazer sangria, ou até, quando já tem depósitos de ferro no coração, usar quelante, ou seja, algum remédio que puxa o ferro desse lugar e elimina ou pelo rim ou pelo intestino. Outra coisa que, às vezes, a gente pode ter descrito é um problema na pituitária, que é uma glândula que a gente tem aqui dentro da cabeça, que regula todas as funções hormonais. Então, o paciente pode vir pela endócrino, que na investigação de um hiperpituitarismo secundário encontra lá um excesso de ferro, uma hemocromatose. Existem casos de hemocromatose que já vai ter excesso de ferro logo ao nascer ou quando assim, na primeira infância, só que eles são mais raros. No geral, esse acúmulo vai acontecendo ao longo das décadas e o paciente vai ter complicações na sexta, sétima, oitava década de vida. Então, com 60, 70, 80 anos. E aí, quando que a gente vai se preocupar? Todas as vezes que a ferritina estiver acima de 1000 e a saturação de transferrina estiver acima de 50. São sinais de alerta importante para pensar em fazer algum tratamento, investigação. Hoje, ainda bem, a gente recebe os pacientes com a ferritina um pouquinho acima, então 500, 600, 700, e com sangria ou ajuste alimentar, a gente consegue resolver o problema. Bom, se você morre de medo de agulha, aí vai ter que trancar a boca mesmo, né? Porque a agulha da doação, a gente tira uma bolsinha. Isso pode ser feito uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, até que sua ferritina fique bem próximo do normal e com isso a gente consiga controlar aí essa sobrecarga do ferro. Na dieta é eliminar coisas que ajudam ou que tenham excesso de ferro ou que ajudam a absorver. Eliminar no sentido de não comer junto, né? Eu sempre brinco com os pacientes que é uma condição, não é um determinante, não é todo mundo que tem a ferritina elevada que precisa restringir tudo. E principalmente aqueles pacientes, se a gente fizer pequenos ajustes, a gente já consegue manter a ferritina aí em torno de 500, 600, que não vai ser tão deletéria. Então existe aquele ramo, né, da medicina, principalmente do médico de família, que acha que é uma doença inventada. Então vocês podem ver aí colegas criticando a hemocromatose. Mas ela é de fato um problema, não pode ser negligenciada. É claro que uma coisa leve pode ser... não é nada, mas a gente não sabe se esse leve é um leve que vai ficar coisa complicada ou se é um leve que de fato não vai ser nada e nunca vai acumular ferro no sangue. Então, eu penso que prevenir sempre é o melhor remédio. É melhor a gente já saber que tem uma tendência aí a aumentar a absorção do ferro e aí com isso a gente vai manejando a dieta, toma um café,
toma um leite logo depois que comer uma comida cheia de ferro. E aí com isso você consegue ir ajustando as coisas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, só se inscrever. Se você quiser encaminhar esse vídeo para quem tem excesso de ferro, ajuda aí no crescimento do canal. Muito obrigada, até a semana que vem.